Pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Logística Fora da Caixa. É com grande prazer que eu vou conversar hoje com a Nádia Brunelli. A Nádia hoje ela é líder de produto na Ambev Tech, né? A gente se Isso. conhece aí do tempo de Seara, né? Estávamos aqui tentando se lembrar a data exata, mas eu acho que foi num show do Bruno e Marrone. E isso porque eu nem gosto de sertanejo, né? Mas a gente foi Dois. na festa da empresa, caímos de gaiato lá e acabamos que no final da festa a gente se falou, trabalhava no mesmo ambiente, mas só fomos se falar porque de fato não sobrou nada na festa, nem a música era boa, né, Nádia? Nádia, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado bater esse papo comigo, né? Abrir aqui a sua história profissional, acho que é de grande valor para o público conhecer histórias e principalmente de mulheres, né? Eu sei que você é uma mulher guerreira aí, conheço um pouquinho da tua trajetória e eu acho que é bastante legal poder falar isso para o público. Seja bem-vinda. Obrigada, Helder. É um prazer para mim estar aqui também com você. A oportunidade, eu agradeço de poder compartilhar a história. É o que você falou, eu acho que é muito importante a gente compartilhar experiências, porque pode ajudar outras pessoas também que estão passando Isso, por esse momento, né? E sim. adorei aí o canal também, a iniciativa, o nome, como eu falei, né? Logística Fora da Caixa, achei o máximo. Então, parabéns também. Vamos em frente. Nádia, eu costumo dizer, né, para o pessoal que a gente, por mais a gente se relacionou pouco, profissionalmente ele também estava no mesmo ambiente, mas não tinha diretamente uma ligação, né? Eu pertencia à engenharia logística e geralmente os projetos não estavam muito ligados ali com o monitoramento do longo percurso, né? É, Que era onde tu atuava. E a gente nem sempre tem a oportunidade de conhecer de fato a história do outro, né? Saber quem é o outro. Conta aí para o público, para a gente aqui dar início ao nosso bate-papo, quem é a Nádia, né? De onde a Nádia é, o que que a Nádia faz sim, da vida profissionalmente, atualmente, formação, família. Fica à vontade aí para se abrir. claro. Bom, eu sou a Nádia, uma menina do interior. Tu Sou tu é da terra, eu acho que de Brotas, do não é? Neto? É, Do não, Neto, né? Santo Isso, Antônio de Posse é o nome da sim, cidade. Na verdade, é uma cidade que todo mundo acaba confundindo com Minas, né? Quando você fala o nome e acham que é tão, tão distante, mas não, a gente está aqui próximo a Jaguariúna, próximo a Olambra. Então, eu estou a sim. 40 minutos de Campinas, né? Então não é nada Eu muito longe. estava em Valinhos semana passada, aí, Ah, próximo a Campinas também. pertinho também. É, pertinho. Então, eu sou filha única. Nasci e cresci aqui em Santo Antônio de Posse. É uma cidade pequena, de 20 mil habitantes. Só que desde de adolescente, quando eu comecei estudos, quando eu comecei meu primeiro emprego registrado, eu sempre tive muita ambição. Então, eu não tive bloqueios para seguir a minha carreira profissional. Minha mãe e meu pai sempre me apoiaram, me incentivaram muito. E aí eu fui, daqui da Posse até São Paulo e rodei aí vários estados depois conhecendo o mundão logístico, né? Legal. E qual que é a tua formação, Nádia? A minha formação, ela também foi muito andando em linha com tudo que foi acontecendo na minha vida. Quando eu me formei no ensino médio, eu não tinha condições financeiras de pagar uma faculdade, né? E aí um tio meu, que já até faleceu, ele era da Receita Federal. E aí ele fez comércio exterior e me chamou e pagou a faculdade para mim. Então aquele foi a porta de entrada, sabe? Na área Sim. de estudos. E aí eu fiz comércio exterior com ele. E aí, com base no currículo, eu consegui uma oportunidade dentro da Motorola na época. Ah, E sim. aí eu consegui um salário um pouco melhor, onde eu já consegui pagar isso tudo para mim. E aí foi Sim. onde eu fiz MBA em logística e supply chain. Aí eu fiz Legal. a MBA em Campinas, e aí depois disso, de acordo com o que eu ia seguindo na carreira profissional, eu buscava conhecimento e estudo. Aí eu fiz Sim. gestão de projetos logo depois, e aí depois da gestão de projetos eu segui só estudos e formação de certificação mesmo, e UX, Scrum, E e mudou. até porque o tempo também mudou em relação a isso, né? É, As formações mudou. mais específicas fazem mais sentido. Mas é legal que tu falou de um perfil aí que é muito do interior isso. Eu também vim do interior e geralmente a maioria se forma
e de fato não tem essa condição de dar a continuidade, você vai que meio que É. tomando ou se moldando conforme o caminho que você vai seguindo, né? Também comigo aconteceu dessa forma. Mas bacana. E como que surgiu, né, a logística na sua vida e como que começou a sua carreira lá nos primórdios? Sim, a primeira vez que eu tive contato com a logística, porque não era algo que eu imaginava, né? Quando eu criança, eu Sim. não imaginava, nossa, eu vou ser da logística. Não E era. para os pais a logística é trabalhar em loja, né? Exato. E é difícil até você explicar hoje na parte da tecnologia dentro da logística, né? Quando Sim. pergunta o que você faz, você já trava. Isso. Então, a logística, para mim, ela começou quando eu passei por uma fábrica de embalagem de papelão aqui na minha cidade mesmo. E ali é muito engraçado, mas eu vi toda a etapa da logística, só que é óbvio, era uma coisa muito pequenininha. Então, ali eu fazia desde o faturamento, da venda, do acompanhamento da produção. Aí depois do carregamento para roteirização, né? Mas era coisa assim de meia dúzia de entregas na Sim. semana e comprava matéria-prima, mas era todo o fluxo, todo o processo da logística. Sim. Então foi meu primeiro contato. A espinha dorsal é a mesma, né? Só muda É, volume, impacto, a pressão. Legal. foi ficando mais E, complexo de acordo com o que foi aí andando. foi o seu primeiro emprego? Não, meu primeiro emprego foi numa loja de material de construção com 18 anos, e eu posso falar que lá eu comecei já a minha carreira profissional, porque foi muito conhecimento, foi resiliência, aquele momento onde de fato você tem que entender o que o outro está falando, porque chegava pedreiro pedindo lista de materiais para mim, imagina, peças de encanamento, até Cada um joelho, com uma cotovelo. linguagem, né? Exatamente, cada um com a sua linguagem. Então, se for para a gente fazer um deparo com o mundo de hoje, é o entendimento do usuário, Sei. sabe? E você tem que entender o que, que ele está falando, e vai ter várias pessoas falando coisas diferentes sobre o mesmo problema, sobre a mesma peça de encanamento que seja. Então, ali eu fiquei 4 anos, nessa loja e eu aprendi já muita coisa. E aí, depois dessa, que eu fui para a fábrica de embalagem de papelão. Sim. E aí lá que tu teve o contato com a logística. E na Foi. sequência. Aí, na sequência, foi quando eu comecei a fazer a faculdade junto com o meu tio. Aí eu tive a oportunidade, depois de formada, de ir para a Motorola. Na Motorola, eu trabalhei com a La Rondine, era terceirizada dentro da Motorola. Foi no auge, né, da Motorola, do V3, do Ah, o celular, V3. então Eu tive um bombava. V3. Pá, Ah, eu peguei. também. Bombava, eu amava o meu. O meu Então, primeiro ali eu... celular bom. É! Eu Sim. adorava. Então, eu peguei o auge da Motorola mesmo, e ali eu trabalhei na parte de faturamento. E aí eu adorava porque quando era fechamento, tinha o retorno dos canhotos ainda naquela época, né? E eu adorava porque quando gerava hora extra, passava do horário, caía o saldo para poder ir no restaurante de novo, né? Então era minha diversão. Eu começava É, às 7, 8 horas da manhã e ia até uma hora da madrugada, já mas vivi isso. era o máximo, né? E você tá dentro da empresa ali, então eu acompanhei muito o chão de fábrica mesmo, a parte da expedição ali, do estoque, sabe? Era todo um processo Kanban ali dentro da Motorola. Aquilo já começou a me brilhar os olhos, né? Na parte da logística. Aí eu saí daquela fábrica de embalagem de papelão e entrei numa Motorola, né? Sim. Então ali já deu um tchan. É, geralmente o pessoal, eu lembro de algumas histórias aí da JBS que o pessoal, não, mas eu trabalho na JBS, né? E às vezes estava sofrendo, se matando com o É, percurso e tal, mas o que importava era estar numa grande marca, né? Mas é. pode ser dar a sequência, pode contar aí a cronologia da sua trajetória. Ah, depois da Motorola começou o meu namoro com a Ambev. Aí que comecei. E aí também é algo que hoje eu olho para trás, eu vejo toda a minha trajetória e a mulher que eu me tornei hoje, onde eu cheguei hoje, eu tenho muito orgulho, sabe, de tudo que Sim, passou. Quando eu passei pela Ambev, eu estava na Motorola, um pessoal da Motorola começou a sair de lá, da La Rondine, né? E ir para a Apsu. Lembra da Apsu? sim. Gerenciadora de risco. Então, eu comecei a ir para a Apsu, que tinha uma central de monitoramento também da frota primária. Foi onde comecei a entrar nessa área de monitoramento. E aí, um chama o outro, né? Isso foi, o salário era melhor, a gente trabalhava em turno. Então, eu fui como analista de monitoramento para a Ambev.
Trabalhava das 3 da tarde até as 11 horas da noite, de segunda a sábado, então era outro cenário. Ah, E tu ali, foi para Ambev direto ou tu foi para uma operação da Apsul na Ambev? não era a Apsul, foi quando eu Era entrei na Apsul. Apsul. Só que aí eu estava dentro da Ambev, Ah, terceirizada como sim, Apsul, eu era analista de monitoramento, e naquela época eu tinha pra você ter uma ideia, eu tinha um sistema que no final do meu turno eu passava para todos os gerentes de fábrica como que estava o TMA, quantos caminhões tinham parado, quanto tempo, o que que eles tinham que sim. fazer por SMS. Então tinha todos os celulares cadastrados, você mandava as mensagens, disparava, era o máximo, né? Era a tecnologia daquela Isso época. era em que ano? Da Ambev 2010, 2009, 2010. Trabalhei lá na central de 2010. monitoramento. Era até chamava o aquário, né, que ficava lá no Sim, fundo do CSC. E foi ali começou uma outra experiência, um passinho a mais, sabe? Na paixão pela logística, né? E o sim. mundo do caminhão. E eu lembro que algumas coisas engraçadas, né? Eu conversava com o motorista por Nextel. Não O tinha. rádio, né? Era o rádio. Não tinha, era o contato. Então, nós trabalhávamos com o Excel e esse sistema que disparava SMS para os gerentes de fábrica. E aí no Nextel eu falava com os motoristas, você tinha a sua listinha, né, de caminhões que você monitorava, tinha, cada um era responsável, a gente só trocava o turno para outra pessoa e depois tinha o SDG para você responder por aquilo, pelos indicadores. E aí quando eu saía da Ambev, ia para o estacionamento e eu via algum caminhão que eu reconhecia a placa, porque a gente falava muito por placa, né? Que eu reconhecia a placa, eu corria atrás, eu falava, ô, fulano, Eu sou sou eu, a fulano. Nádia, conversa com você no Nextel. Então, foi uma experiência muito boa para mim ali. Foi, de fato, a minha porta de entrada do monitoramento ali. Sim. Quanto tempo você ficou nessa operação? Como analista de monitoramento dentro da Ambev, eu fiquei 1 ano. E aí, dali, eu recebi uma proposta da própria Apsul como uma promoção, daí já para ser coordenadora e implantar uma central de monitoramento na Natura. Natura. Aí era em Cajamar. Sim. E aí aquilo, eu falei, nossa, então tá ótimo, né? Eu tava lá na posse, aí eu fui para Jaguariúna, Agora agora eu vou para estou na Cajamar, Natura. quase São Paulo, então vou dar mais um passinho. E aí eu fui, aceitei a proposta, eu fiquei na PSU por 5 anos. Só que ali também teve uma transformação muito grande na minha vida, porque quando eu saí da Ambev e fui para a Natura, eu fui para implantar a central de monitoramento, eu fiquei mais 1 ano ali na Natura e eu engravidei. E aí foi onde eu tive meu meninão, o Gustavo, hoje está com 10 anos. E aí eu tive o período de licença maternidade, voltei na Natura, entreguei o projeto, concluí, né, aquela parte da central de monitoramento, todo o desenho que foi feito. Treinei todo mundo, deixei uma coordenadora lá e aí a PSU me colocou para cuidar de contratos logísticos de outros clientes. Aí eu Sim. comecei a rodar. Aí Só viagem. Aí viagem. Aí era uma vez por mês ficava em Porto Alegre para ficar na Renner, né? Então conhecia a Renner também. Também cuidava. Aí, olha isso, também voltei a cuidar de algumas coisas da Ambev, mas daí como gestão de contratos. Então tinha reuniões às vezes na Moca em São Paulo. Para sair daqui da posse até a Moca levava 4 horas. Então Sim. 4 horas para ir, uma reunião de 1 hora, 4 horas para voltar. É, Era o um dia inteiro. home office não tinha essa fama lá atrás, né? Faria uma diferença. Não. Nossa, absurda. Eu passava um dia para fazer uma reunião. Então, era a Renner, tinha a Latapac, conheci a Suzano também ali. Foi uma etapa da minha vida onde eu pude ver diferentes processos logísticos, sabe? Desde o produto alimentício, a bebida, roupa, então, eucalipto. Foi muito diversificado. E ali começou uma bagagem muito grande de conhecimento mesmo, para você entender o outro lado da história, né? Sim, É bem sim. importante para mim essa etapa na PSU. Eu também sou muito grato das oportunidades que eu tive de conhecer operações, né? Porque às vezes você vê muito profissional que ele seguiu uma linha, que não está errado, mas ele nunca saiu daquele universo, né? E É, quando a gente trabalha aí com a tecnologia, você tem de fato a oportunidade de aprender muito conhecendo processos distintos e às vezes processos semelhantes,
ramos semelhantes com processos diferentes, né? Isso aí faz diferentes. a bagagem que você tem para poder opinar depois, ela é gigantesca, né? E o como você vai conhecendo cada empresa e vai vendo que todas têm dificuldades, obstáculos, problemas ali dentro, oportunidades dentro do processo, coisa manual para ser automatizada, todas têm. E Sim, isso tem até hoje, né? sim. Então, isso é legal também. E aí, em que momento que tu deixou a Psu? Aí da Sul, lembra que eu falei que levava todo esse tempão e viajava, e numa dessa meu menino era pequeno. Sim, Então não estava conseguindo ficar próxima dele. Eu ia para Porto Alegre e ficava uma semana fora. E ele era nenezinho, minha mãe me ajudou muito nesse período. E aí foi quando eu recebi a proposta. O Paulo Guedes, que era da Natura e tinha ido para a Seara, ele sim. falou de mim pro Miguel Anzolin. E Eu aí lembro do o. Paulo, palmeirense, roxo. Ele mesmo. E aí foi quando eu fui fazer a entrevista lá na Seara. E aí eu pensei, bom, hoje eu não tenho parada, não é exatamente São Paulo. Eu ia todo dia, eu acordava às 5 horas da manhã, eu ia para São Paulo e chegava 10 horas da noite durante a semana, né? E acabava ficando serviço para final de semana também, Ah, quando não estava viajando, né? quando tu trabalhou lá, então, você morava em Santo Antônio e ia e Sempre voltava? morei, Meu sempre Deus. morei. Só que quando eu fui para Seara, aí eu tive uma dificuldade um pouquinho maior com o deslocamento. Eu achava, né? Eu falei, não, mas agora eu estou ali no pedágio da Anhanguera, então estou mais próxima, não preciso mais ficar cada dia em um cliente, né? Então vou ficar ali. Ótimo. Implantar uma central de monitoramento da frota primária, monitoramento do frio. Achei o máximo, era o que eu sabia fazer, o que eu gostava, Sim, então tá ótimo. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquela sala tudo novinha, móveis, né? Lembra? Era bonito, né? Tudo grandão ali. sim. Aquilo Hoje, já hoje, brilhou o hoje olho. tá mais bonito ainda. Ah, aquilo brilha o olho, né? Quando você gosta. Sim, E aí foi quando eu comecei na Seara, deu tudo certo, comecei a trabalhar lá, também fazia bate e volta todos os dias, só que eu estava numa implantação de uma central de monitoramento e eu tinha que colocar escala para o pessoal, e tinha que treinar a equipe. Aí que o pessoal entrava às 6 horas da manhã, então eu tinha que estar lá às 6 horas da manhã. sim, O pessoal ia até às 10 da noite. Eu só saía de lá depois das 10. Aí teve um dia que eu dei uma cochilada na estrada, eu acho que eu cochilei, eu não sabe quando você perde a noção que você está em um lugar e de repente você está em outro, assim, você não sabe sim. como você passou de um para outro, que era cansaço, né? Eu vivo isso com frequência agora. É perigoso isso. É, Não, aí Deus eu tem, aluguei Deus um. tem cuidado, porque eu não. Tá, tem que cuidar, tem que cuidar. Aí eu aluguei um apartamento no Polvilho, pouco antes Sim. ali do pedágio. Hoje Eu eu olho o morei lá um trajeto que eu ano. fazia. Então, eu fiquei com esse Eu morei apartamento por lá um um ano. ano lá. Por um ano. Meu apartamento tinha um colchão no chão, um espelho na janela e uma tábua de passar roupa com ferro, só. Era isso que tinha lá, que era só para dormir quando eu realmente entendesse que não fazia sentido eu voltar, sabe? Sim, Aí ali eu fiquei um ano, que foi quando a gente se conheceu também, sim, né? sim. Foi bem E nessa época. aí, quando tu tomou a decisão de sair, daí tu foi para HBCs, né, na época. Fui. Aí começou o retorno, foi toda a preparação do retorno para a Ambev, né? Que eu falo que o meu mundo deu uma volta e eu tô na Ambev de Tu novo. ficou dando umas beliscadinhas na Ambev ali. É, aí Porque é a Ambev. nessa época a HBCs era uma empresa separada, né, que só apenas fornecia o software para a Ambev, né? E eu não fui para trabalhar com a Ambev. Quando eu saí da Seara, eu recebi uma proposta da HBCs e já tinha um prédio em Campinas, ali perto do shopping Iguatemi. Sim, Você imagina, e eu lembro até hoje que eu fui para conhecer, estava voltando da Seara, eu falei, tá bom, vou parar aqui para conhecer, conversar. Aí o Gilson foi o meu gerente na HBCs, o Gilson Crispim. Hoje ele está na AmbevTech também, de volta. E aí eu fiz uma entrevista com ele, a gente já se conhecia, na verdade, da época da Ambev, e batemos um papo. Quando eu entrei, aí foi um choque de realidade, porque eu entrei, já é esse mundo da tecnologia, era puff, totalmente era maquininha de diferente. café, era aquele ambiente todo aberto, descontraído, sabe? Muito diferente, muito, do que eu estava na Seara, né? Amor à primeira vista, né?
Exatamente, eu falei. E aí era sistema de monitoramento logístico para os clientes do mercado. Então a HBCIS ela tinha a parte de mercado, tinha uma carteira de clientes que usavam o sistema de prateleira, como a gente também já Sim, conhece, né? Você viveu na Ravex. E esse sistema, claro, um backlog único, atendendo tanto a necessidade de todos os clientes quanto a área comercial. E eu recebi essa proposta para ir para lá. Aí você imagina, já entrei naquele ambiente, já era todo diferente. Em Campinas, eu estava indo para São Paulo. Falei, sim. aí a gente se Reduzia acertou o e... quê? Reduzia mais da metade do caminho, né? Exato. E lá já estava um pouco estruturado também a central de monitoramento, então foi quando eu conversei com o pessoal e fiquei mais um tempo lá, né, para repassar tudo. E aí eu vim para a HBCIS em Campinas. Isso foi para a HBCIS quando eu vim. Ah, tem 7 anos já que eu tô nesse processo de HBCIS, Ambevtech, tá completando Sim. 7 anos agora. E Aí eu fui aí, para e lá. aí começou na HBCIS, tu fazia o que aí na HBCIS? Na HBCIS eu comecei como coordenadora de suporte e implantação. Então tinha uma parte do suporte que ficava em Blumenau. Nós Sim. estruturamos essa área em Campinas, contratamos as pessoas, treinamos as pessoas e a gente organizou ali a área para fazer todo o processo de atendimento ao cliente, né? E aí tinha também a implantação tinha pessoas tanto em Blumenau quanto aqui, porque tinha clientes lá em Blumenau também, na região. E aí a implantação, de acordo com o comercial vendia, o time ia implantar, né? Sim. Treinar e depois ficava com o suporte. Então a gente fez todo esse processo, fiquei um ano, deixou redondinho, a gente tinha uma carteira ali de mais de 50 clientes entre transportadores e embarcadores. E depois desse um ano, aí eu recebi a proposta da HBCIS para virar PO. Sim. E nem tinha muito a classificação de PO, era chapeuzinho de PO, né, que falava. Sim. Então, foi quando eu comecei daí a ter mais contato com o software. Nesse momento, Sim. eu era dona do sistema. Então, o sistema que eu estava dando suporte, o que eu estava implantando, ou que eu estava usando no passado na central de monitoramento, eu Começou a ajudar a comecei, melhorar. exato, aí eu comecei já na metodologia ágil, aí começou uma outra história, né? Aí dá uma. Quando tu passa, né? Porque quando tu tá fazendo uma implantação, tá dando suporte, treinamento, não deixa de ser um usuário que sabe É, mais que os outros, né? Agora, é. quando tu começa, de fato, a desenvolver as ideias, né, de melhorias, não dá uma viajada, às vezes, tu não chega em casa, pô, dá pra fazer isso, daí vem a programação, não, isso não, né? E você não entende, né? Eu É, estava exato. naquele lado ainda que falava assim, não, mas é só uma coluna, é só um filtro, né? É, Aí eu comecei a entender tem o gente outro que quer me lado. matar até hoje por conta disso aí. Mas como que foi daí essa transição, né, da HBCIS para Ambev? Quando eu passei para PO, né, para Product Owner, eu fiquei um ano nessa função e foi bem desafiador porque para mim eu tinha aqueles vários clientes reclamando, cada um queria algo específico, então tinha Danone querendo um cross-docking dentro de um sistema que ao mesmo tempo a Kibon usava e ela queria É, monitoramento do frio, sabe? isso é E muito aí eu tinha legal. que encaixar essas necessidades e ao mesmo tempo agregar valor para o comercial poder vender mais. Eu acho que de tudo que a gente vive dentro de processo, óbvio que eu vou te fazer essa pergunta depois, né, Aham. sobre essas diferenças, mas tudo aquilo que você viveu operacionalmente, todas as suas experiências, acho que nada se compara a ler 3, 4 processos diferentes e ter que fazer os quatro se É, encaixar dentro de uma plataforma, né? Porque é, na cabeça do cliente muitas das vezes ele comprou um sistema, ele acha que ele pode moldar e que aquilo é, atende só ele. Na verdade, não. Tu tem um ambiente que atende todos, né? Então, existe, óbvio, uma espinha dorsal que funciona para todos e aí algumas variáveis que você fala, não, esse aqui é particular, vamos fazer algo específico só para esse, daí tem um custo, tem tudo isso, mas é, não dá para virar um Frankenstein o sistema, né? Então, fazer às vezes aconteceu muitas vezes, não sei se já aconteceu contigo, da gente às vezes mudar
a forma do cliente trabalhar e ele se encaixar no sistema baseado numa regra de mercado, coisas que às vezes ele não estava habituado, mudar nomenclaturas, a forma que ele, né? Porque às vezes era muito comum você chegar, a gente tratava o termo como reentrega, né? Aí você tinha um lugar que era rechaço, o outro era retorno, o outro era alguma coisa. E aí, pô, captar tudo isso, e centralizar e dizer, não, é isso daqui. Ah, mas dá para mudar o nome. Daí depois vem várias coisas da Uhum. programação que há para isso no banco é esse nome, mas para cada cliente tem uma literatura e é muito legal. Eu acho que não tem É. experiência nenhuma que se compare a essa capacidade de juntar as coisas dentro de um corpo só, né? Não, é muito bom, isso faz bem para a gente, para a mente, né? Exercita tudo ali, é desafiador, foi ali. E foi esse período que eu fiquei um ano nesse desafio, passei pelo que você comentou, sim, a gente teve desenvolvimentos onde tomamos a decisão de colocar colunas com nomes ajustáveis, sabe? Em Sim, algum tipo de. Porque daí um chamava de um jeito, outro chamava de outro, e você vai se deparar com muitos clientes que acabam tentando te convencer que aquilo que ele que ele precisa faz é o correto. e é o diferencial. Se você fizer isso para mim, eu não preciso te pagar, porque você vai vender um monte com isso, né? Sim, sim, É desafiador. E aí foi quando começou, fiquei mais um ano nessa etapa, foi quando começou a negociação entre a Ambev e a HBCs. Então, sim. 10 anos depois, eu volto para a Ambev, em Jaguariúna, dei toda essa volta e comecei ali, em 2019, foi um pouquinho antes da pandemia ainda, quando eu voltei para a Ambev. Sim, legal. E aí continuou em Campinas, o mesmo prédio, essa aquisição aí manteve o mesmo escopo de estrutura, como que foi? E Quando foi a continua no mesmo aquisição, mesmo prédio hoje? por um tempo, sim. Quando veio a aquisição da Ambev, a Ambev fez a aquisição dos produtos que eram Ambev. O que ela Nós utilizava? tínhamos, exato, nós tínhamos um produto que era uma cópia praticamente, só que com todas essas customizações para a carteira de clientes de mercado. Então, Sim, eram equipes diferentes, tanto de desenvolvimento quanto de suporte, implantação, eram equipes diferentes. E aí, quando veio a Ambev, separou o que era Ambev e o que era mercado, e o que era mercado a Lincros comprou, que era uma outra sim, empresa também de Blumenau, né? Ela sim. manteve o prédio em Campinas por um tempo ainda e depois fechou. Ah, então, quando ocorreu a separação, né, na cabeça da gente que está de fora e acompanhava, Uhum. eu achei que o nome Lincros era apenas uma mudança de nome naquilo que continuaria da Ambev. Então, não, foi uma outra empresa, cada Não. um comprou uma parte. É isso Ah, mesmo. Ela se interessante. dividiu e a Ambev comprou. Era mais centralizada em Blumenau, o time Sim. que cuidava dos sistemas, né, da Ambev, e era mais centralizado aqui em Campinas, o que era mercado. Eu Só que não sei se você ah, chegou a conhecer, mas eu falei com a Ana Miller. Você conheceu a Ana Miller aí da Lincros não, também? Não? não Então ela conheci. já era da geração da separação ali, então. Eu não tive contato com ninguém da Lincros, porque nessa separação entre HBCs, Mercado e HBCs Ambev, eu vim para Ambev. Eu Sim, saí do mercado e vim para a Ambev. Então, eu não fiquei no lado que a Lincros acabou adquirindo. entendi. Aí foi quando eu voltei para Jaguariúna. E aí, Sim, quando eu voltei aqui em Jaguariúna, também passei por entrevistas, né, novamente, mesmo estando na estrutura, tinha que entender onde que eu seria encaixada ali dentro da sim, área. E aí eu conheci o Carlos Sá, que hoje é o meu diretor, mas foi meu gerente quando eu voltei em 2019. Aí fiz algumas entrevistas com ele. Lá eu reencontrei pessoas que eu trabalhei 10 anos antes, né, em 2009. Reencontrei pessoas, foi muito legal também, foi muito bem recebida. E ali começou uma nova história com a Ambev novamente, que está até hoje. legal. E aí dentro você foi mudando também ou tá fazendo a mesma coisa nesse tempo todo? Mudando e lá muda tudo. É muito dinâmico, né? Principalmente a área da tecnologia e da inovação. Quando eu fui para lá, a gente tinha uma área chamada Solutions, onde eu entrei, onde eu comecei. Então, o desenho tinha uma área chamada ZLS, tinha uma área chamada Solutions.
A junção de duas pessoas dessa área, elas eram responsáveis por produtos e projetos para entregar resultado para a companhia. Então, geralmente tinha uma pessoa de solutions que era responsável por uma parte do processo e uma pessoa dessa área de ZLS que era responsável por outra parte do processo. E isso ficou 2019 assim. E aí, em 2020, veio como a inauguração da Logco, que a gente chama hoje, que nada mais é do que a junção dessas duas áreas e mais a aquisição da HBSIS para reestruturar mesmo essa parte de inovação, de tecnologia, Sim. sabe? Então, isso E, e foi aí, e aí hoje você está aí como líder de produto. Aí hoje você líder de cuida de um produto. produto específico ou está à frente de mais coisas? Quando eu fui para a Solutions, eu era par de outras pessoas cuidando de produtos, né? E aí eu fui seguindo também algumas movimentações ali dentro da Logco. E depois dessa etapa de Solutions, quando veio a Logco, aí eu fiquei o que chamava Discovery Delivery. E fazendo um deparo para ficar mais simples, é como se o delivery fosse um SM, um Scrum Master, e cuidasse toda da parte de time, de desenvolvimento, e o Discover fosse uma parte de PM, de Product Owner, que cuidasse realmente do produto e do stakeholder, sabe? Sim, Tinha ainda essa divisão. Eu fui para o lado do delivery, cuidava de time de desenvolvimento, metodologias ágeis, mais fornecedores também para adequar esse modelo, essa nova estrutura. E aí, depois disso, eu passei para a área de produto. Aí eu fui para Product Owner de novo, mas agora sim, não como aquela carteira de clientes de mercado como eu tive na HBCs, mas stakeholders lá dentro da operação, né? Então, eu sim, sim, fiquei ainda nesse processo. Aí eu passei por um projeto SAP bem grande. Foi uma experiência muito boa para mim, que SAP era algo que eu não tinha a experiência ainda, até então eram os softwares nossos, né, fabricados. sim. Aí foi uma nova experiência com Aí um daí foi o novo com, perfil. aí daí foi integração com o SAP? A integração com o SAP não foi bem uma integração. Eu participei do projeto Zeus Revenda dentro da Ambev, onde eles tinham um sistema de mais de 20 anos da companhia chamado PCA. Esse sistema ele já não estava mais apto a toda a parte de outras inovações, flexibilidades mesmo de integrações, de, sabe, evolução mesmo do próprio sistema, ele já estava mais fechadinho. E aí a gente trouxe tudo o que ele fazia para dentro do SAP, do ERP Sim. mesmo, do SAP ECC, com, claro, algumas automatizações que não tinham no processo. E esse projeto eu conheci um mundo novo de desenvolvimento, porque é diferente de você falar de uma linguagem Java, C Sharp, você ter o time de desenvolvimento, a sua squad, as cerimônias, de repente um dev vira um parzinho, que é um funcional e um ABAP, quando você fala de SAP. Então, isso mudou Sim. todo o contexto e trouxe mais bagagem para minha experiência também. E é o SAP, Quando né? eu E é o SAF. Hoje a gente está passando por outra a inovação, que a gente está saindo do SAP e ECC e indo para o S4, né? Então tem um novo projeto em andamento dentro da Ambev, que já passa para uma nova etapa também agora de inovação. Mas depois desse um ano que eu fiquei nesse projeto, um ano e meio, a gente entregou, rolloutou, foi o Hypercare. Aí eu assumi a parte de líder de produto, que hoje o que tem? Nós temos PMs e APMs, e hoje eu já estou gerenciando já um nível, olhando todos os produtos e entendendo qual que é a estratégia a longo prazo e cuidando dos PMs. Já voltei para uma gestão de pessoas. Sim, sim. Não mais do software especificamente, né? Pegou É, mais uma linha estratégica do que necessariamente o próprio desenvolvimento. então hoje eu voltei Como com que pessoas. você falou aí, né, da parte dos stakeholders, qual a diferença em lidar com o usuário comum de vários produtos ali e ter diretamente os stakeholders de um produto específico, né? Porque independente da aquisição, imagino que ela foi feita para que tivesse essa liberdade de construção personalizada, né? Essa customização. Qual é a diferença de lidar com esse público externo com o público interno na hora de melhorar uma plataforma? Tem uma diferença que é bem notável entre os dois cenários, que quando a gente fala do público interno,
você tem mais liberdade para entrar no detalhe do processo que a área está fazendo, ou que poderia fazer. Você tem mais acesso a dados, a informações da E até área. mesmo acho que a sugestão de mudanças, né? Acho que É, essa negociação é mais flexível do que em exato. relação ao cliente que muitas das vezes não quer ceder, né? E você não tem acesso a informações dele quando você está do outro lado, né? Para mim foi muito rico ter essa oportunidade de estar do lado terceiro como fornecedor e depois estar do lado realmente do cliente ali. E aí você não tem informações a dar, você vai num cliente quando você é terceiro, você está vendendo um sistema, ele não vai te passar Sim. todo o histórico dele para você provar que não é aquilo que ele precisa, o problema é outro. Sim. A tua trajetória tem bastante semelhança com a minha no sentido de progressão, né? Tu saiu de uma operação, foi para um embarcador, depois foi para tecnologia. Para você, quais foram os principais desafios nessas três linhas de visão, né? Porque logística não deixa de ser logística o que tu faz hoje É, ainda, né? Porque tu tá fornecendo ferramenta para logística, mas qual a tua visão, né, de desafios nessas três linhas de atuação e onde você acha que é mais complexo dessa tua experiência, dessa tua jornada? sim. Eu acho que o desafio para mim foi buscar aprendizado em cada etapa que eu estava passando, sabe? Porque uma coisa é você ter o conhecimento da sua experiência anterior, outra coisa é você ter um pouco de empatia, escuta ativa, entender qual que é o novo cenário, o contexto que você se encontra agora e buscar o que você não tem ainda de conhecimento para conseguir se encaixar ali mesmo, sabe? Conseguir agregar valor. E para mim, o desafiador dessa etapa foi quando eu comecei a lidar com um time de desenvolvimento direto, porque eu não sou programadora, Muda radicalmente, né? A gente está muda acostumado a lidar muito. com motorista. Eu comecei lá atrás falando no Nextel com o motorista, e de repente eu estou falando com o time de desenvolvimento para decidir o que que ele vai fazer no produto. Então, eu acho que foi muito rico toda essa trajetória minha, porque se eu não tivesse essa bagagem, muito obstáculo não teria passado tão tranquilo como passou nesse Sim. desafio de estar no meio do time de desenvolvimento mesmo, sabe? Ah, muito massa. Porque eu me recordo quando eu sentei a primeira vez no escritório do lado do time de desenvolvimento, cara, a linguagem era totalmente diferente. É, Às vezes você acha que o cara, por ser um programador, ele é super capaz, mas ele às vezes não entende o básico daquilo que você vivia na operação, né? Então, é não. uma, é como se fossem dois funis se encontrando, né? É, É muito louco isso. o E, motorista que está lá no caminhão não vai entender, e o exato. programador que está lá na outra ponta, ele também não vai entender a realidade daqui. E é bom você De, ter essa visão do todo. e de novo, é uma posição de intermédio, né? Tu é uma É, linha tênua entre as duas diferenças, né? Isso é muito legal. Na tua visão de tudo aquilo, né? Óbvio que tu tá há mais tempo aí na tecnologia, mas hoje a tua paixão é tecnologia, voltaria para a operação? eu gosto da operação, eu gosto muito. Eu sou apaixonada por caminhão, sabe? Eu acho lindo ver um cavalinho. Tenho vontade ainda de dirigir um, não posso sair Tu, por tu dirigir, nunca não, né? dirigiu? Não, não, não. Só na Fenatran que a gente tira as fotos, né? É só Sim. ali. Mas eu sou muito apaixonada por estar no chão de fábrica mesmo. Só que hoje eu já estou numa etapa da minha vida, porque a gente sabe que a operação, o ritmo é bem diferente. Sim, Problemas complexos, ambas têm, ambas realidades têm. Eu acho que tem dia que você vai estar estressado, tem dia que você vai trabalhar dia e noite, final de semana, vai ter sistema que vai cair, vai ter rollback de change, então você vai ter uma série de problemas. Hoje eu não me vejo voltando para a operação. Eu sim. acho que eu agrego muito mais valor nessa etapa da minha vida dentro da tecnologia, com base em toda a experiência que eu já tive de operação. Até deixa eu te contar um segredo. Se tu voltar para Quanto? a operação, tu vai sentir raiva do time de desenvolvimento.
É natural, né? Porque daí tu perde esse poder de tomada de decisão e passa a ser um usuário novamente. E aí você não tem mais o Volta do outro poder de. lado. É, Exatamente. volta do outro lado. Mas brincadeiras à parte, durante essa tua jornada, né? Óbvio, e aí com todas essas visitas, operações, quais foram aí pelo menos dois projetos bacanas que te marcaram, né, na dificuldade de implantação, nos desafios pessoais e profissionais? O projeto que marcou muito a minha vida foi a Natura. Foi meu primeiro desafio, foi com a PSU ainda dentro da Natura. Foi onde eu fui implantar uma central de monitoramento do Last Mile. Então, era algo totalmente obscuro para todos ali, porque funcionava assim: a consultora fazia o pedido naquela época, acredito que deve ser parecido hoje ainda, mas ela fazia o pedido, a Natura separava tudo, a transportadora ia coletar isso em Cajamar. A partir do momento que saía da Natura que a transportadora coletava, ainda tinha transferência entre filiais da transportadora, mas ninguém mais tinha visibilidade disso. Sim. Então, dali, ele passava por todo um processo da transportadora, gestão da transportadora, até chegar na consultora. E a consultora ficava sem esse tracking do pedido dela e a Natura também. Então, o desafio meu ali foi muito grande, porque veio junto com a minha maternidade. Eu Uhum. tive todo esse processo de implantação, de discover mesmo do que acontecia com o pedido, de como ia fazer todo esse tracking, que estava fora do sistema da própria Natura, e ao mesmo tempo o Gustavo chegando também ali comigo, Tava se sabe? Então, descobrindo como mulher, né, como mãe. então foi uma série de sentimentos ali, de desafios internos, e isso ali foi uma etapa que marcou muito a minha vida. Sim, E o bom é que eu tive o Gustavo, eu comecei, eu tive o Gustavo, fiquei só 3 meses em casa, eu voltei um pouco antes ainda da licença, que pediram para eu voltar e eu aceitei. E aí terminei o projeto quando eu voltei. Então deu tempo de eu sair, o Gustavo nascer e ainda voltar e finalizar o projeto de monitoramento. se Isso tivesse foi um o desafio poder da grande. previsão, não teria sofrido tanto, né? Não, não teria, não teria. Então, esse cenário assim onde eu tinha esse monte de transportadoras diversas, sistemas que eu tinha que integrar, descobrir como fazer essa comunicação de tracking, isso foi um desafio muito grande, compartilhado ali com o momento que eu estava vivendo, né? Sim, Esse daí foi. E eu acho que um segundo projeto que eu destaco foi esse do SAP que eu comentei, né, que é do Zeus Revenda, porque foi um cenário que eu saí de um time de desenvolvimento, que geralmente é uma geração mais nova, o time de sim. desenvolvimento, né? E quando você pega um time SAP, já é um perfil Time mais muito maduro, né? diferente. É um time mais maduro. Então, eu aprendi a lidar com o perfil mais novo e também com o perfil SAP. Hoje eu converso de igual para igual com um funcional, com um ABAP, sou respeitada também. Então, ganhar esse espaço no meio deles foi um desafio para mim. Porque sempre tem aquela, ela não sabe, né? E eu não Sim, sabia. Mas eu busquei conhecimento, eu consegui entender a linguagem deles e nós conseguimos entregar o projeto. E eu tenho contato com pessoas que trabalharam comigo nesse projeto até hoje. sim. Isso foi muito também desafiador para mim como profissional. Sim. Tu comentou aí, né? Tu acho que botou a palavrinha-chave aí que ela não sabe. Eu conversei com a Andrea, conversei com a Ana, tem algumas outras meninas aí para bater um papo também. Você, em algum momento da sua carreira, você se sentiu mais pressionada ou desafiada pelo fato de ser mulher? Gerava essa dúvida? Sim, senti. No passado, eu acho que isso era muito mais forte, eu Até falo porque passado, logística é muito mais um é, mercado é, masculino, né? isso é verdade. E eu vou falar passado porque eu comecei aí na área de logística mesmo, né, 2009, 2008 ali, então eu posso falar que eu vi uma transformação muito grande de lá para cá, sabe? É, a,
Há 15 anos atrás, muita coisa que você fazia, e falando por mim, tá? Muita coisa que você fazia que era um trabalho bem feito para ser reconhecido, ele não chegava a ser reconhecido, ou então levava muito em consideração, ela fez porque ela é amiga de fulano, é por isso, é por aquilo, nunca pela sua competência, sempre tem Tinha uma outra sempre referência. justificativas, né? É, e hoje eu já vejo isso muito de igual para igual. Eu vejo muitas mulheres e eu até converso com algumas no ambiente de trabalho, no sentido de mentoria mesmo, o como você acreditar em você mesmo. Então, hoje eu chego numa reunião e muitas que só tem homem, e eu não me sinto retraída. Pelo contrário, eu converso de igual para igual, porque eu tenho minha autoconfiança e eu sei que tudo que eu construí na minha carreira profissional, a bagagem que eu tenho, eu consigo estar ali no mesmo nível que eles. É Então, que eu não sinto isso hoje. a imposição ela tem que ser baseada no conhecimento, né? É o É, conhecimento que é o diferencial e não é, se você é mulher, se você é homem, né? exatamente. Até porque hoje, igual tu disse, a própria cultura das empresas está muito mais voltada a essa questão da igualdade, né? Demonstrando cada vez mais a questão da discriminação, do assédio, etc. Mas imagino que isso lá, quando você começou, principalmente trabalhando com motorista direto ali, era Sim, muito pior, né? Isso vem era. diminuindo, é que também vem diminuindo à medida que você também foi construindo uma puta de uma É, bagagem, né? Então, é, mas então você passou por isso, passei, enfrentou isso. E como passei. Eu foi escutei. psicologicamente lidar com isso? Teve momentos que me afetou muito, teve momentos que eu chorei depois que eu saí de trabalho, de ouvir certos comentários, de passar por certos julgamentos. E às vezes, a gente fala muito da questão de homem e mulher, mas às vezes você passa por isso com outra mulher Outra também, mulher, exato. com outra mulher. Então, por isso que eu acho que é um trabalho muito interno de cada um, sabe? De estar preparado para isso. Você disse um negócio que é de fato, isso tanto mulher com mulher, o próprio homem com homem, né? Você tem essas. Quando a gente fala de hierarquia no mundo corporativo, é isso. Mas eu tive essa oportunidade de trabalhar focando muito essa questão da igualdade, da diversidade, mas os principais problemas que eu tive de para lidar sempre eram os mesmos do mesmo segmento, né? Ou era mulher com mulher, ou gay com gay, homem com homem, a briga era sempre entre eles, nunca um contra o outro, né? Era muito comum surgir isso. Isso de fato é marcante. É, É, dentro dessa linha, né? A gente, ao longo de tudo que a gente faz, eu costumo lembrar de muita coisa que eu fiz, por onde eu passei, que às vezes 10 anos depois você olha e ainda tem alguém fazendo algo que, né, que você foi e criou. Acontece muito de processo que você fez, que está lá teu nome ainda marcado como alguém que participou da criação. Eu entendo isso também como um legado, né? De você ter deixado é. algo construído para alguém. Você tem algo que te marca, algo que você fala, pô, eu fiz isso, é um legado que eu deixei por onde eu passei, com pessoas, com processos, seja diretamente para um profissional ou para empresas, tem algo nesse sentido? Tenho. Eu tenho muitas conquistas relacionadas a pessoas. Quando eu montava ali, né, implantava a central de monitoramento, eh, a gente tinha um nível bem escasso ali de salário mesmo, de horário de trabalho que a gente podia oferecer para buscar profissionais no mercado, né? Sim, Não eram atraentes as vagas. Então, a gente acolhia pessoas mesmo, de fato, e eu sempre fui uma gestora, um perfil mais mãezona, e eu cuidei de muitas pessoas de perto, a nível de saber a vida pessoal de algumas, de sim. acompanhar a história. E tem pessoas que aceitam esse acolhimento, tem pessoas que não gostam e tem pessoas que aceitam. E eu tenho muito orgulho hoje de pessoas que eu ainda converso e que eu vi a transformação na vida. Pessoas que eu acompanhei e aceitaram uma ajuda, desde não saber escrever mesmo um português corretamente para mandar um relatório para mais gerencial, para uma área.
e você vai preparando essa pessoa, e hoje eu vejo que ela, por exemplo, é contratada pela própria empresa onde ela foi terceira, e ela cresceu lá dentro e está há anos ali dentro. Eu vejo histórias hoje de vidas de pessoas que eu consegui ajudar nessa bagagem, que eu me orgulho muito. Então, eu me orgulho tanto da pessoa que eu me tornei, como pessoas que eu ainda tenho contato e eu ajudei de alguma maneira, sabe? São gratas até hoje, né? Não Sim, é eu que estou falando, é elas que sim, me sim. agradecem pela história. Mas esse é o intuito mesmo da pergunta, porque nem sempre está relacionado a algo físico ou É, virtual. Às vezes a própria convivência, a maneira de lidar com as pessoas, algumas vezes eu fui criticado em relação a esse tipo de gestão, de entrar na vida das pessoas, né? Mas óbvio que se o outro te dá a liberdade, às vezes o outro enxerga em você alguém capaz de aconselhar e de dar um norte, né? Tanto é que é, muitas das vezes no papel de gestão tu tá lidando com problemas pessoais e não da empresa, né? E isso faz parte. E eu acho que legado, de fato, é você ver a construção do outro, né? Você ver a evolução, você abrir oportunidades, o cara seguir caminhos que você orientou, significa isso faz bem para o ego. Pô, eu dei uma opinião que é, de fato fez a diferença na vida do outro, né? é, E, e isso de fato faz diferença. Mas a gente é. falou de desafios, de legado, né? Vivendo todas essas viagens, você deve ter vivido aí situações bem engraçadas, né? Uns Inusitadas. perrengue? Tem esses perrengues aí para compartilhar os bastidores, né? Tem. Nossa, tem muito perrengue. Teve uma vez que eu viajei para. Eu passei em Curitiba, foi pela Lapsu, eu fui para Curitiba na Mondelez, e eu ia ficar uma semana, né, na Renner em Porto Alegre. Então eu fui com uma mala, e quando eu trabalhava na Lapsu, eu trabalhava mais social, né? Não é igual hoje, que é camiseta, tênis, né? É mais confortável. Naquela época era salto alto, maquiagem, estava toda arrumada. Então você imagina uma mala de uma mulher que vai passar uma semana e que vai se arrumar toda, né, para trabalhar. Vou dar alguma mala bem grandona, foram me buscar no aeroporto, a gente parou na Mondelez em Curitiba, e dali de Curitiba eu já ia para Porto Alegre. Quando eu voltei no final do dia para o carro, a minha mala tinha sido roubada de dentro do carro. E aí eu estava em Curitiba com todas as minhas melhores roupas, né, naquela época, mais social. E ia ficar uma semana ainda em Porto Alegre. Nossa, aquilo desabou, né? Aquilo eu entrei em desespero. Falei, eu tô desesperado, tô sem roupa, tô longe de casa, o que que eu vou fazer? E aí eu lembro que a empresa me ajudou, né? A pessoa me ajudou. Aí me deu um dinheiro, eu fui no shopping, perguntou se eu queria voltar ou se eu queria ficar. Eu falei, não, eu vou ficar, eu vou fazer o que tem para fazer. Aí me deram um dinheiro, eu fui num shopping em Curitiba, comprei roupa. Claro que não a mesma proporção que estava na minha mala, né? Alguns com até apego sentimental, né? E fui para Porto Alegre, fiquei uma semana lá, mas isso foi algo que marcou, porque foi um desespero tão grande me ver em Curitiba sozinha às 6 horas da tarde, sem minha mala. Eu acho que, Foi, eu não sei se você se lembra do Gustavo Roveri, do Peixoto lá, o Fábio Peixoto lá no lembro. Ceará. Eles foram uma vez também, acho que, se eu não me engano, para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, eu acho. E chegando lá, roubaram a bagagem deles também. Nossa. Eles Aí ficaram sem bate um bagagem. desespero. É, Bate um eu, desespero bom, viu? eu aproveitar que você contou essa aí, eu vou contar uma minha. Quando a gente viajava, eu sempre viajava e eu levava umas maletinhas eu tinha umas maletinhas cinzinhas que tinha ferramentas, né? Porque sempre eu tinha que ir dar treinamento e tal, e às vezes eu aproveitava, arrumava um teclado ou outro que estava na rua ali que dava pau. E aí eu me lembro que eu carregava isso na bagagem, e aí um dia eu cheguei no aeroporto de Congonhas e entrei naquela fila, aquele horário de pico, estava indo para o Rio de Janeiro. Quando eu entrei na fila de passagem do detector lá, e nesse dia eu tinha despachado tudo, só tava com a minha bolsa de ombro ali, né? E aí entrei na fila, passou, apitou. E eu tava
todo de preto, barbudão, de óculos escuros. Pô, daí passou, barrou, mandou voltar. Tirei a bolsa. Barrou de novo. Daí mandaram esvaziar tudo lá, tirei. Quando eu vi que na terceira vez não dava, eu falei, cara, eu vou relaxar. E aquela fila, todo mundo passando, olhando, eu peguei muito tranquilo, esvaziei tudo em cima, saiu notebook, caderno, fio, não sei o quê. Passaram a bolsa de novo. Pi, 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 pi. Eu falei, meu Deus, eu já não sei mais o que é, né? Não tinha mais o que fazer. Aí foram lá e pegaram a necessaire. Abriram, fuçaram a necessaire, tinha um canivete. Nossa, Era um canivete daqueles multifuncional, tinha um canivete sei, dentro do bolsinho da necessaire, mas eu nem me lembrava nem daquilo, acho lembrava. que nem tinha sido eu que coloquei. Meu, quando eles tiraram e passaram, perguntaram: o senhor vai despachar? Eu, não, joga isso fora. Aí, aí eu fui na maior paciência remontar tudo e aquela fila parada, aí o povo saindo, eu falei, eu não vou ficar sofrendo com isso aqui, não sou responsável por isso, né? Mas foi ali foi punk, atravessar foi acho que 5, 6 tentativas de Nossa. passagem. E E todo aí mundo você olhando, né? parece que você é um criminoso, né, no lugar, porque você tá infringindo a regra, né? Então isso é É, muito louco. Mas as questões de bagagem é. essas viagens assim tem muita história, é muito legal. É, e tem na É, Seara também. Você lembra quando? Não sei se você vai lembrar, mas é dessa época, quando estava muito em falta de caminhão. E aí eu e o Miguel, a gente saía no estacionamento ali do centro de distribuição ali, né? porque ali E nem tudo que estava lá era para não operação, era né? só a Seara que estava ali, né? É, Tinha a JBS ali no fundo e tinha os outros barracões ainda. Então a gente sim. saía batendo mesmo nos caminhões e conversando com os motoristas e pedindo: você não quer fazer um frete, por favor? Ó, eu tenho esse aqui, eu saí com uma listinha assim, ó, eu te pago tanto. Eu fiz Ou muito fazia isso. o papel uma vez eu fiquei no polo petroquímico em Camaçari e lá era cheio das agências, né? Uns quartinhos de agência, o pessoal gritava: Fortaleza! Vinha aquele monte de gente na fila. Vocês foram fazer isso, então, agenciamento. Vamos fazer agenciamento, era final de ano e tinha um monte de carga parada, né? E estava em Sim. falta de caminhão. Sim. Já Ô, fez isso. Nádia, é muito bacana a trajetória, né? Ah, qual o objetivo principal do canal? Eu sempre falo para todo mundo é a gente contar histórias, inspirar as pessoas em algum momento, né? Tem até que tem, vamos considerar, não sou um youtuber famoso, mas tem bastante gente que vê e dá feedback. Eu recebo bastante feedback de histórias. Às vezes pega um pessoal assim, da mais gestão que vem, pô, gostei da história de tal pessoa, aquela pessoa tinha que trabalhar comigo, e assim, né? Assim vai. Mas o objetivo, de fato, é inspirar pessoas, motivar pessoas que em algum momento, olha, pô, olha o que que ela fez, olha por onde ela percorreu, porque tem muita gente começando a carreira agora, tem muita gente que às vezes está travado, indeciso do que fazer, né? Então, o objetivo é dar essa visão e as pessoas terem essa noção. Mas qual é o conselho da Nádia, né, para essas pessoas e principalmente para as mulheres, né? Qual é o conselho da Nádia baseado na experiência que você teve e a maturidade que você tem hoje, porque é muito nítido. O pouco que eu conversei contigo lá no passado, hoje você demonstra essa maturidade. Sim, eu acho que um conselho muito importante que eu passo para todos, e inclusive as mulheres, é não desistam. E assim, não desistam porque até o que acontece de ruim na sua vida, e seja pessoal ou profissional, é um momento que está te dando um empurrão para algo melhor lá na frente. Ela está te preparando, aquela situação que não está legal, ela está te preparando para algo bom lá na frente, que você não teria maturidade se não tivesse Sim, passado por alguma etapa de dificuldade, sabe? Então, isso é muito importante. Pensa sempre à frente. E eu aprendi muito com o gestor meu, o Rafael Chaves, na Ambev. Ele me ensinou muito a olhar a metade do copo cheio. sim. Então, não foca na metade do copo vazio. Procura sempre ver o lado bom e continua. Não desista, não para. Porque tem algo bom lá na frente te esperando, sabe? Esse é o meu conselho.
às vezes a gente nunca analisa o pós, né? Igual a gente estava comentando antes de iniciar aqui. É, no momento a gente não tem essa cabeça e às vezes a maturidade para pensar no que vem de bom, né? A gente sofre muito É, com o ocorrido, com o acontecimento ali de imediato, né? O imediatismo ele faz com que você perca ali a visão do que tem de possibilidade, mas de fato a insistência mas na verdade essa insistência ela precisa ter um norte traçado, né? Quem que você quer sim, ser, quem você quer se tornar. Imagino que depois de certa bagagem ali, certa experiência, você também tomou essa decisão de onde você queria chegar, né? sim, sim. É importante você saber onde você quer chegar, sim, porque senão você não consegue realmente, você vai sofrendo no meio do caminho sem saber a direção que está o seu objetivo, de fato. Então, é importante não desistir, mas também ter esse planejamento do seu futuro, né? Para conseguir Sim, sim, focar. sim. É importante, E, bem colocado. ao longo da nossa vida, né, a gente sempre tem nossos mentores e na maioria das vezes nem sabem, né? Eu É, costumo repetir sempre para o pessoal aqui que teve uma vez que eu escrevi uma postagem no LinkedIn agradecendo algumas pessoas dessas fases da vida, né? E aí sim. teve um que me, pô, sério isso, né? Tipo, o cara não tinha nem noção. Mas às vezes o mentor não necessariamente ele precisa saber que ele está fazendo aquele papel, mas de fato essa inspiração, às vezes de uma percepção distante. Às vezes esse mentor ele pode ser um cara famoso da internet, pode ser alguém de um trabalho do bar que você frequenta, da padaria que você frequenta, mas são pessoas que inspiram, por exemplo, de comportamento, de forma de agir, né? A Nádia tem esses mentores, gostaria de mencioná-los aqui. Claro. Eu tenho um mentor que é um pouco diferente do lado que eu vi, assim, das pessoas que eu convivi no meu período ali de profissional. E o meu maior mentor e referência para mim foi meu pai. E eu sempre me espelhei muito nele. O meu pai é um homem de coração bom, honesto, trabalhador, sempre deu muito valor ao nome, e ele sempre falou, ele saiu desde escritório engravatado da IBM até trabalhar como peão para montar estufa, pra você ter uma ideia, mas para nunca deixar faltar comida dentro de casa. Então, hoje ele é guarda municipal aqui na Posse, e a trajetória de vida do meu pai, ele Nossa, hoje ele trabalhou. deve ter um trabalheiro aí hoje. Nossa, sossegado, né? Sim, Então, toda essa história de vida do meu pai, ele foi sempre uma referência para mim, sabe? É, ter valor no meu nome, ter responsabilidade, vestir a camisa mesmo do trabalho onde você tá, honesto. Isso sempre veio muito do meu pai. Ele é sim, o meu legal. mentor eterno aí. Legal. E profissionalmente, no mercado aí, você tem algumas referências? Profissionalmente, eu passei por muitas pessoas que me ensinaram coisas boas e coisas que não eram boas que eu também aprendi com elas para não ser igual elas, sabe? Quando eu chegasse nessa É, etapa da já vida. ouvi muito isso. É, porque é assim que você tem Sim, que olhar, né, o sim, contexto. Mas eu tive uma pessoa também na fábrica de papelão, onde eu passei, né, de embalagem aqui na cidade. Essa pessoa, ela me desafiou muito, porque ela cobrava muito. Ela sempre quis que as pessoas que passassem pela empresa fossem, no mínimo, igual a ela. Não sim, podia ser, deixar de fazer alguma coisa que ela fazia muito bem feito. Então, ela me desafiou muito. Então, nesse primeiro contexto que eu tive com logística, bem pequenininho, eu fui muito desafiada a fazer todo o processo ali. E foi uma gestora, foi a minha primeira gestora mulher também que eu tive, e eu tinha uma admiração pela postura dela, pelo jeito que ela tratava a empresa e ela comandava ali, sabe tudo. Então ela foi, o nome dela é Márcia, eu não tenho contato com ela hoje mais, ela nem mora mais por aqui, mas é uma pessoa que indiretamente ela me desafiou a querer e buscar mais, contribuiu para sabe? que hoje para se lembrar é porque de fato você deve viver coisas que aprendeu com ela, né? Sim.
A resiliência começou ali. Sim, Foi muito bom. é a pessoa que você falava, quando eu crescer eu quero ser igual. Ah, muito legal. Cara, assim, ó, muito bacana o bate-papo, bacana conhecer profundamente a tua história, né? Eu acompanho também de longe e vejo que ela é uma história de bastante evolução. E de fato, às vezes parece que não, mas até na forma de se expressar, a gente consegue perceber a calma da maturidade, né? Isso, às vezes, quando a gente é mais novo ou ainda não tem definições daquilo que a gente quer ser, ou não chegou ainda no ápice daquilo que gostaríamos de nos tornar, a gente não consegue transparecer isso na fala, né? E, Sim, igual eu disse, a gente se falou muito pouco, mas o pouco que eu conheço, eu consigo perceber a diferença dessa calma da maturidade da fala. Então, é, eu agradeço a tua participação aqui, agradeço você ter aberto aí os detalhes da sua vida profissional. Espero que muitas pessoas assistam e se inspirem, né, nessa trajetória. É uma trajetória é, não muito comum, mas tem bastante. Eu falei com bastante gente que passa por essa linha de operação, embarcador, tecnologia. É uma linha legal e talvez eu acho que uma das mais amplas de capacidade de expansão de conhecimento, né? Então, de coração agradeço aí essa oportunidade de conversar contigo e te desejo muito sucesso aí na sequência da sua vida. obrigada. Eu também desejo muito sucesso a você, ao canal. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa, achei o máximo. E eu que agradeço também a oportunidade. Quando eu estiver lá ao vivo, você será convidado novamente. Aí, Pode contar tomando, comigo. tomando alguma coisa obscura numa caneca oculta. Boa. Tá Não, bom, pode contar Nádia? comigo. Obrigada, Elda. Agradeço aí a sua história, tá bom? Muito Obrigada. obrigado. Tchau, tchau.